Senhor. Calveira, tá com Deus. Liga aqui, ó. Liga aqui, liga aqui, liga aqui. Certo? Atrás de bicho preguiça. Chegou a ver, você viu aqui, Marcelo, como é que ligou? Eu vi. Tá, mas chegou sobre ele? Não, ainda não. Essa parte aí o senhor vai ensinar direitinho. Aí já pega ele, cara. Não, é porque ele monta a casa, chega assim. Tem que passar sem ser. Marcelo. Não, daqui a pouco. Ele já levou, João. Porque ele vem só da manhã. Acaba domingo acordado. Com certeza. Som. E agora aqui nós vamos desenvolver os pais para Deus e nós vamos focar no Senhor. A marca aqui da Deus que eu vou dar o tanto de ser. A marca aí pode funcionar para Senhor Deus, na confiança de Deus, na sua palma, fazendo o Senhor Deus, eu quero te suprir, não sabemos Deus, abençoe, não fica sem nós. Pessoal, Senhor Deus, eu abençoe a Deus, Senhor Deus, Deus. Glória a Deus, Senhor Deus, abençoe a Deus, Pai. A marca dele, não Senhor Deus, abençoe. Pai, eu vou estar aqui, Deus, Assim eu quero paz sozinho.
Santo, abençoa, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu creio em Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Santo, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa os mistérios, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de joelho aqui, se pode, tá bom? Vamos estar com um versículo minutinho. Quero dar duas oportunidades hoje. O pastor Carlos hoje vai estar retornando, pastor, retornando, né? Em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ah, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Um, dois, aleluia. Deus perfeito, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Ah, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, eterno Pai. Colocamos o Senhor na tua presença, Senhor, mais uma vez. Pai, que o Senhor venha, Pai, nesta data de hoje, nesta terça-feira. Primeiro culto de ensino, Pai, desse ano, Senhor, estamos iniciando, eu te peço em nome de Jesus. Pai, aqui são os seus futuros obreiros, Senhor, ao qual o Senhor vem aprender, Senhor, a tua palavra. Aprender, Pai, nesta noite, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Senhor, revelado dos céus no nosso coração. E nos colocamos, ó Pai, perante a tua presença mais uma vez, de joelho. Pai, que onde há um impedimento, ó Pai, nesta noite, que tudo aquilo, ó Pai, que vai ter a atenção, Senhor, do teu povo, ó Pai, das tuas ovelhas, Senhor, para vir para aprender a tua palavra, aprender, meu Deus, no dia de hoje, Senhor, Pai, aprender as escrituras sagradas, Senhor, a qual, Senhor, através dela, que vem, Senhor, as revelações do céu, aonde vem, Senhor, o entendimento, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que eu creio, Pai, que tu és poderoso e maravilhoso. Por isso eu te peço, Espírito Santo. Venha, Senhor, com a tua graça, Senhor, nos contemplar nessa terça-feira, Senhor, porque queremos, ó Pai, aprender mais e mais de Ti. Para que nós sejamos enganados, Senhor, pelo nosso Senhor. Sabendo, meu Deus, que as escrituras sagradas, no certo tempo, Senhor, meu Deus, vai ser proibido para essa terra. O que vai valer, Senhor, em nossos corações, o que nós aprendemos, as nossas mentes, Senhor, através do teu Espírito Santo, para revelar, Senhor, a tua palavra, as escrituras sagradas, Senhor. Sabemos que daqui a um tempo, ó Pai, daqui a uns anos, não sabemos quando, meu Deus, muitos lugares são proibidos, Senhor, as pessoas aprender a tua palavra. E hoje estamos aqui, ó Pai, tendo essa oportunidade de aprender, Senhor, quantas pessoas, ó, que têm essa oportunidade de estar aqui hoje para aprender a tua palavra. Mas eu te peço, Espírito Santo, louvado e agradecido por esse teu nome. Vocês estão aqui hoje para te agradecer por essa rica oportunidade. Essa rica oportunidade de estar na tua presença, Senhor, para aprender, Pai, a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, ó, que o Senhor venha nos dar entendimento, ó, para esta noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alguém poderia preparar um hino aí, irmãos? Vamos louvar? Amém? Preparar um hino para louvar em nome de Jesus, adorar o Senhor, né, irmãos? Mas porque o culto de ensino nós não vamos adorar também. Né? Aleluia, Jesus.
A gente tem que adorar todo o tempo, como nós na nossa casa, já adorar o Senhor, não é não? Eu já venho adorando dentro do carro, venho adorando dentro da máquina, venho adorando lá no meio do mato, e eu adoro em qualquer lugar, meu pastor. Assim que vem na minha mente, graças a Deus, Deus tem me dado assim, o despertar, muitas vezes eu estou assim, voando, que nem diz o outro, na maionese, né? E o Senhor já nos alerta, né, pastor? Vamos orar. Amém, igreja? Igreja da paz do Senhor. Amém. Que bom, né, irmãos? Está mais um dia no culto de ensino, né? Primeiro culto de ensino do ano, né? Então, é que nem a minha manicure falou, a Graça, que a melhor coisa, o melhor dia para vir no culto é o dia de ensino. Eu falei amém. Ela disse que não pôde estar aqui porque está trabalhando, mas disse que é o melhor culto. Eu digo amém, a gente aprende mais do Senhor, né? O louvor de hoje é São Miguel, que isso é o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus, as mãos de Jesus para me ajudar. Não houve nós que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, eu descer no rio para me dar a vida. Esse rio que mora na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, eu descer no rio para me dar a vida. Esse rio que mora na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, eu estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Obrigado, Jesus, por esses momentos, Senhor, que sabe na tua casa, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus. Glória a Deus, por esse milagre na minha vida, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Todos, usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, eu quero
Glória a Deus, aleluia. Ai, Senhor Jesus, trabalha aí. Oh, aleluia. Deus eterno, maravilhoso. Deus é perfeito, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ai, Espírito Santo, aleluia. Deus eterno, maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Deus eterno, maravilhoso, amém? Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém que quer adorar o Senhor? Tem mais alguém aí, irmãos? Tem alguém que quer dar um testemunho aqui? Bem rápido. Olha, eu te ensino. Quando ensino, pastor, eu quero. Quando ensino, as pessoas não entendem. Quando ensino, eu dou a você vai fazer. Onde você vai ter sua oportunidade para você ler uma palavra. Né? Estamos aqui para ensinar. Pastor Eduardo, um pequeno testemunho. Aleluia. Como é bom a gente vir no culto. Domingo, eu vim aqui no culto e fui curada. Deus deu um derrame no meu joelho e eu não conseguia ajoelhar. E Deus usou o pastor Gil. Pastor Gil. Ele orou por mim. Na hora que ele estava no mistério, ele veio aqui e a dor sumiu. Hoje eu já orei e não doeu o joelho, a dor bateu no meio de nada. Irmãos, vamos contar o milagre que Deus fez na nossa vida, porque muitas das vezes fica retido. Então, se você não contar a bênção que aconteceu na sua vida, a bênção fica retida. Então, tem que contar, amém? Olha, estou aqui, eu podendo me ajoelhar. Aleluia. Pastor, tudo bem? Vamos entender uma palavra, mas eu preciso que dá tempo, né? Esses caras vêm, como Deus vem nos ensinar, né? Uma palavra maravilhosa, eu tenho certeza. Toda vez que eles vêm aqui, nesse culto ensino, eles dão uma palavra para nós, amém? Se as pessoas vão trocar, nós vamos receber os nossos mais caros, com todo carinho, né? Porque não é fácil você estar na frente do trabalho, não é fácil você poder falar, não é fácil você estar tudo preparado para dar o melhor, né, irmão? Não só para que as pessoas vão entender, mas o melhor que Deus tem na vida dele também para passar para nós, né, irmão? Então ele tem que receber esse carinho nosso, né, irmãos? Toda vez que o profeta vem na frente, que ele vem falar algo de Deus, a gente tem que receber ele com carinho, porque é assim que é recebido no Velho Testamento, com carinho, viu, irmãos? Porque o profeta ele traz algo de Deus, não traz algo de Deus, hein? Quem entendeu, pastor? Glória a Deus, vamos orar então para ele, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está a senhora minha filha, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, a consolar, que o Senhor venha, Senhor, a nos tremendamente, trazer, Senhor, a palavra revelada ao nosso coração. Assim eu te peço, em nome de Jesus, que seja feito, Senhor, todo já para o nosso irmão. Amém, igreja? Amém. Podemos acabar, Senhor Jesus? Amém. Pode sentar no Senhor. Eu estava ao vivo acompanhando o final de semana, glórias a Deus. Eu não pude vir final de semana, que para quem não sabe, vai ficar sabendo. Eu, o pastor Gigantino, o Eduardo, nós temos um compromisso com a igreja e com a casa de acolhimento. Tem coisa lá que nós temos que parar aqui para estar fazendo lá. Amém? Amém? Então vocês entendem. Eu estou desde as 11 horas da noite com paciente no hospital, cochilei umas 2, 3 vezes só durante o dia, mas o meu compromisso, eu só não venho se for outra prioridade. Irmão, mas que base você me dá para mim não ir para o culto e ter outra prioridade? Uma alma. Segunda Bíblia Sagrada, estava eu lá no hospital, Deus ministrou no meu coração. Falou assim, falava para a minha igreja, o dia que Jesus não estava no culto.
Segundo as Escrituras Sagradas, todo sábado, Marcos escreveu, todos os sábados Jesus estava na leitura oficial da Torá. Isso é mandamento. Toda Israel, Judá, todo mundo tem que parar. Leitura da Torá. A Bíblia diz assim: tinha um paralítico. Ele estava próximo à porta do templo. A Bíblia diz assim que naquele dia Jesus estava indo para o seu compromisso de cultuar. A presença dele tinha que estar. Mas a Bíblia diz que algo chamou a atenção dele. Uma ovelha perdida, precisando de ajuda. E naquele momento ele deixou a sua adoração para dar prioridade para a sua ovelha perdida. Então eu, meus pastores, pastor presidente das minhas irmãs, a gente estamos assim. Amém? Então vai ter dias que eu não vou estar aqui. Não é porque eu estou em casa, porque eu quero, não. Se vocês reparar, não estou nem cabelo eu consegui cortar essa semana. Porque foi muito corrido. E nós resgatamos mais de 7 almas da mão do diabo. Almas que estavam conosco, irmãos que abandonaram a igreja. E a gente assim, a gente deixa curtir. Vai curtir. Mas depois a gente vai buscar. Amém? Para amanhã, depois do falar com o pastor, não foi buscar. A gente vai buscar sim. E pode ter certeza. Nós não temos horário. Né? Eu costumo dizer que a gente tem um disco sossego. Então, na família que é sossego, ela liga para a gente sai e vai buscar. Amém? Nós não temos medo, porque quando a gente estava junto, nós não tinha medo. E é para isso que o Senhor nos chamou, para ser forte, corajoso. Né? Ser forte, corajoso, esforço, rebolando. Amém? Mas nós temos que forte de essência. O seu corpo tem um limite. Conheça o limite do seu corpo, porque o seu corpo estando bom, a sua alma vai estar boa e o Espírito vai poder te usar tremendamente. Amém? Então guarde essas coisas. Tá bom? A gente pede para vocês serem prudentes. Hoje a gente vamos continuar o estudo de Isaías, que se recorre as 7 qualificações do Espírito Santo que a gente começou aqui, a gente não terminou. E hoje a gente vai começar para a gente entender melhor uma pessoa batizada com o Espírito Santo, o que ela adquire. Porque hoje tem muitos movimentos, tem muitas pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, falam que até tem o Espírito Santo. Mas como você vai para uma batalha sem conhecer o seu adversário, ou sem conhecer o potencial que o seu general deu para você? Então você tem que saber. Amém? E hoje a gente vamos abrir o livro de Isaías, capítulo 11. Amém? Isaías é um dos 4 profetas maiores. Se você for no Velho Testamento, segundo a Escritura, tem 16 profetas seguidos. 4 maiores e 12 menores. Amém? Então tem 16. E aqui está Isaías, um profeta que escreveu uma mini Bíblia. O livro dele tem 66 livros. É um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que ele fala de Jesus, fala do reino do céu, fala da glória de Deus e fala do poder que Deus faz na vida do ser humano. É o único livro que ele vem completo. Ele começa falando do Pai, né? Ele fala do Espírito e ele termina apontando Cristo. Isaías é chamado de o profeta messiânico do Antigo Testamento. Por quê? Ele só vem falar da história do Messias, da realização do Messias, como o Messias ia nascer, como será o reino milenar, como será a nova Jerusalém, como será a eternidade. Deus ele dá uma característica especial para esse homem. A Bíblia diz que no Novo Testamento agora vem Paulo, né, chamado anteriormente Saulo de Tarso, que vem confirmar as palavras de Isaías. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós vamos aprender com Isaías as qualificações. O que é qualificação? Qualidade que uma pessoa batizada ela tem que ter. Amém? São 7. O que me chama a atenção no número 7 é o número da perfeição. É o número que o Senhor fez todas as coisas. Então, para você ser perfeito diante do Espírito Santo e as pessoas entenderem que você tem o Espírito, você tem que ter essas 7 qualificações aqui. Amém? Abre sua Bíblia. Se você que trouxe uma caneta, em nome do Senhor Jesus, use aí. Tá bom? Eu vou pedir que o outro microfone ele fique para ser usado. Tá bom? No meio dos irmãos. Aí um irmão, um obreiro, uma obreira, vai ficar em pé com o microfone. Tá bom? E você, o irmão que for fazer a leitura, tá bom? Nos ajude em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, culto em si. Tá bom? Não vou passar do horário, mas eu quero deixar algo aqui para que você cresça na graça. O que é crescer na graça? Aceitar Jesus. Jesus é a nossa graça, falou que ninguém merecia. O que é crescer no conhecimento? É fazer o que vocês estavam fazendo. Eu estava aqui até brincando com o pastor. Eu falei, pastor, se nós fosse separar alguém onde para o obreiro, na ponta dele, você ficou protege. Porque tem pessoas que é mais queridinho, pastor. Você sabe disso, né? Tem? Porque Jesus tinha também, Jesus escolheu 12.
Fora as mulheres, mas aí ninguém andava com ele. Veio Tiago de novo. Isso não é normal, você ficou vermelho, tá vendo? Não é, irmão. Porque tem pessoas que se destacam, tá bom? Isso se chama destaque. É você querer mudança, você aceitar as palavras e você querer algo melhor para a tua vida. Amém? Então não é que, irmão, existe essa eleição para entrar no reino? Existe diferença. Amém? Deus não faz exceção para a salvação, mas para cuidar da obra dele, aí ele fala, não, peraí, aí é diferente. Você vai. Não, você não. Você vai aprovar, você vai reprovar. Por quê? Aqui, irmão, você dá vida e você tira a vida do irmão. Quem sabia isso aí? O cristão, ele não tem discernimento, ele tira a vida, mas o que tem, ele edifica a vida da igreja. Amém? É por isso que a gente tem responsabilidade. Tá bom? Nós temos muitas responsabilidades. Eu estava até vindo conversando com os meninos do grupo de louvor. Como vocês acham aí? Eu falei para eles, isso é prudente. Prudente. Eu fico feliz, sabe? Porque, irmãos, até que o Senhor tem me sustentado em tudo. Aleluia, Jesus. Feliz. Sabe qual é a minha maior alegria? Quando eu falo e depois eu vejo acontecendo. Eu falo, mas o que eu falei? Aí depois a pessoa vem e fala assim, pastor, Deus usou sua boca. Aí você fica alegre. Você fica alegre. Por quê? É um sinal que o Espírito Santo está na sua vida. Aleluia, Jesus. É um sinal que o Espírito Santo está te usando. E ele usa aqui na terra. Amém? Segunda narrativa de Isaías, no capítulo 11, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um rebento. Amém? Em outras palavras, Isaías falou assim: olha, Davi pegou e destruiu o reinado dele, mas de lá vai sair renovo. Então, porém, Davi, ele cortou a ligação entre o reino do sul e do norte. Mas de lá vai sair algo maravilhoso. Se você for estudar a história, ontem eu estava lá e o rapaz perguntou: pastor, ele fala, quem foi a prostituta que casou na Bíblia com um profeta? Prostituta? Peguei eles, né? Aí eu falei bem assim: a esposa de Oséias. Aí ele falou assim: mas e Boaz? Eu falei: não, Boaz, né? Boaz, ele foi esposo de uma das maiores mulheres da Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você se sente inferior ao poder de Deus, ele te usa a resposta. Ele te dá sabedoria também. É sobre isso que eu quero falar. Um irmão pega o microfone e lê para mim João capítulo 3, versículo 30. Olha como que Deus ele cresce na sua vida. Amém? Você fica aí em Isaías 11, que a gente vai ler aqui, que é um centrado nesse momento. Então, Jesus ensinou isso, falou bem assim para o discípulo: ó, vocês não se preocupem com a vez de falar, porque o próprio Espírito Santo irá dizer o que vocês têm que responder naquele instante. Amém? Então o Espírito ele fala na nossa boca. Lê para mim João, capítulo 3, versículo 30, por gentileza. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Estavam falando sobre Jesus. E Jesus estava na terra. E quando João ouve falar de Jesus, ele falou assim: não, peraí, é necessário que ele cresça. Mas Jesus falou que na terra, nascido de mulher, não existia ninguém como João Batista. Mas João Batista não pegou honra para ele, porque Deus já tinha falado: olha, aquele que pousar bomba sobre ele, esse é meu filho. Então a gente, por mais que a gente é usado, por mais que Deus usa a gente, você sempre tem que ser menor, porque é necessário que nós diminua e que ele cresça. E quando se fala na palavra diminuir, não é você ficar se humilhando, é você ser como uma criança. Porque por mais bagunceira que uma criança o pai desperta toda a atenção para ela. E assim é nós. Nós temos um pai, somos criança, somos meninos, tá bom? Mas levados pelo Espírito. Não meninos como a igreja de Coríntios. Era meninos do quê? Na fé.
eles brigavam, eles entravam em contenda, eles tinham os 9 dons. O único lugar na Bíblia que fala dos 9 dons é a igreja de Corinto. Eles tinham todos os 9 dons, só faltava um para eles. Quem sabe me dizer qual era o dom que faltava? Eles tinham 9, faltava só um. Quem sabe me dizer qual era? O amor entre eles. Porque o amor é o 10º dom que Jesus construiu na terra. Tá bom? Então, essas coisas é bom a gente aprender. Acima de todos os dons que nós temos, existe o amor. E o amor, ele é maior do que tudo. Tá bom? Que Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse todas as línguas, mas se eu não tivesse amor, de nada me adianta. Eu posso curar, eu posso usar na libertação, eu posso usar na pregação, no ensinamento. Mas se eu falhar com amor, foi reprovado tudo. Mas se eu tiver na posição, eu usar o amor, eu vou crescer. E aqui, voltando no livro de Isaías, Isaías diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousaria sobre Jesus, sobre o homem o Espírito do Senhor. Amém? O primeiro Espírito que repousaria sobre Jesus seria o Espírito de sabedoria. A palavra, aleluia, vem dizer que eu fui buscar a palavra sabedoria no hebraico. Amém? Sabedoria é a qualidade que inclui bom senso e a atitude e a ação correta. Uma pessoa que é sábio, irmão, ele não pede por mal, ele pede por bem. E outra coisa, a Bíblia diz assim, que ele decide tudo por ninguém, ele é decidido. Então, entre eu ver o pecado, praticar o pecado e conhecer o pecado, tem diferença. Quem viu a história de Deus usando a sua sabedoria no livro de Gênesis? Deus, ele sabia do pecado, Deus conhecia o pecado, Deus fez uma árvore que ela gerava o pecado. Mas não teve Deus pecando, Deus não pega. E ele falou ainda como, ó, não toca lá não, porque o dia que você tocar, você vai morrer. Então você vai ver que Deus, e isso é a prova, como ele vai expulsar Adão e Eva do jardim, ele chega e fala assim, ó, agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, conhecendo o pecado e a justiça. Então Deus e Jesus, eles conhecem, mas eles não praticam. Então, uma pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus, pastor, senhores e senhoras, ela se livra do pecado. Por quê? Quando você tem o Espírito, você tem como se fosse um cacife. O Espírito fala bem assim, ó, sai daí. Lá no livro do Evangelho de João, capítulo 15 ou 16, diz assim: e o Espírito convencerá o homem do pecado, o Espírito convencerá o homem do pecado. Mas que homem que é esse? É o homem que tem ele. Porque o mundo ele não pode ser convencido, ele tem que ser mais prazer no pecado. Então eu tenho o Espírito, então eu não posso continuar na prática do pecado. Então hoje, Deus está falando todos. Quem tem sabedoria, ele foge da aparência do mal. Aí Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete bem. E agora, como que eu tenho o Espírito dirige minha vida, e a minha vida, eu vou mexer no pecado e o Espírito não me orienta. Então o crente que está falando que ele é batizado e ele continua na prática do pecado, ele está com o Espírito do engano na vida dele. Porque, vamos lá, recorda de Sansão? Recorda de Sansão? Sansão achava que o Espírito estava nele, mas o Espírito já tinha se rendido. Ófis e Finéia pensava que estava com a glória de Deus, mas eles tinham medo. Né? Então você tem que entender, irmão, que quando você estiver na obediência, serve a Deus. Quando você estiver na desobediência, serve o diabo. Então uma pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem essa primeira qualidade. Ela tem sabedoria, vai discernir o bem e o mal. Então tudo que for mal não é de... Tudo que for bom é de Deus, porque Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Então, a primeira pessoa a ser convencida como é batizada no Espírito Santo sou eu. Porque você lembra que os pregadores falam assim, ó, o que está mais próximo do meu ouvido é a minha, e minha boca está próximo do ouvido. Porque Paulo falou assim, que adianta eu pregar o mundo todo e eu perder minha salvação? E outros mais falam assim, que adianta você sabe dos outros, eu só despertou para mim. Tá bom? Então daí hoje uma palavra. Então eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho o Espírito de sabedoria, eu sei decidir o que é certo e o que é. Se eu chegar na igreja e ver alguma coisa errada, o que eu vou fazer? Eu vou fugir da aparência do? Não. Pode ter. Pode todo mundo. Ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com o papai e ele falou assim, mas eu aprendi assim. Eu falei assim, mas a Bíblia está te corrigindo assim. A Bíblia está te corrigindo assim.
importa o que você aprendeu, porque se você aprendeu as coisas certas, a Bíblia ela vai identificar o que você aprendeu. Mas se você aprendeu errado, ela vai combater o que você. Porque a Bíblia é assim. A Bíblia diz assim, ó, nada podemos buscar a verdade se não a verdade. Amém? Então a primeira qualificação que Isaías fala que uma pessoa batizada com o Espírito Santo teria. Agora vamos lá, irmãos. Mas da onde você me prova que esse texto aí está falando de Jesus? O irmão que está com o microfone, por gentileza, vai em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Vê se a sabedoria de Provérbios capítulo 8 e vê se a sabedoria não é o próprio Jesus. Então você vai ver que isso aí já está profetizando Jesus aqui. Ele foi aqui, e Jesus, ele terá o espírito de sabedoria. Aí algumas pessoas falam, mas da onde que vem a sabedoria dele? Ele não fala com os homens. Aí Jesus fala bem assim, ó, o meu ensinamento não é daqui da terra, não é de homens. Então você vai ver que quando Jesus começava a se ensinar, ele impactava as pessoas. Com a simplicidade de Jesus, quando ele abria a palavra, as pessoas elas se apaixonavam pelo que ele falava. Porque as pessoas começavam a ter seu prazer na lei do Senhor, e naquela lei estava medida, então elas gostavam. É que nem aqui na igreja. Uma certa vez estava eu, Pedro, Tiago e João aqui. Lembra, pastor? Lembra? Eu falei assim, nunca mais isso vai acontecer na igreja. Estava eu, o Senhor e o Caio aqui. E Jesus estava aqui do nosso lado, porque nós vimos naquela oração. Mas hoje olha como está a igreja cheia. Hoje tem mãe de famílias, né, tem futuras mães, né, tem moça, tem jovem, tem adolescente, tem criança, aprendendo a palavra de Deus. Por quê? Nós estamos trazendo a palavra de Deus. Mas se eu começar a colocar coisas pessoal minha e do pastor aqui, a igreja começa a dispersar. Porque nós não vamos estar sem termos sabedoria. Se é para nós, em nome do Senhor Jesus, para nós, pode ficar sentado, ô Daniel, é isso tudo, pode ficar à vontade. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Amém? E nós também temos a sabedoria, vós sois dele. O vosso tornou sabedoria. E Jesus falou bem assim, ó, o Espírito, se eu não for, o Espírito não vem sobre vós. Isaías falou bem assim, ó, o homem que repousar sobre ele o Espírito, esse terá o Espírito de sabedoria. A Bíblia diz que Jesus, irmão, ele era tão estrategista que os próprios líderes religiosos aprendiam com Jesus. Eles andavam com Jesus. Mas, irmão, quando você me prova isso, Nicodemos à noite foi conversar com ele, falou, se Deus não fosse com você, não teria como. Você vai levar com Deus aí, não. Então Deus é com vocês. Deus é com vocês. Em outras palavras, que Deus falou, nós conhecemos a lei, mas você é sábio de verdade. Você é mestre. Você é mestre de verdade. E ali estavam os dois grandes mestres de Israel, Nicodemos e Jesus. Amém? Nicodemos ensinava a lei, mas Jesus veio para ter a própria palavra em vida aqui na terra, para que eu e você recebesse uma nova história, uma nova promessa. E principalmente, a gente pode ser usado tremendamente quando a gente chegar. Amém? Porque em meio à sociedade ignorante, Deus está colocando sabedoria para que a gente possa ser luz para esse povo, né, e mostrar um novo caminho, e mostrar que pode acontecer algo diferente na vida dela. Amém? Glórias a Deus. Então vamos ao próximo. Entendimento. Significa a palavra entendimento no hebraico. Amém? No grego. Significa. O que é? Isaías falou que uma pessoa gravatizada, ela era entendida. Né? Segundo aqui o estudo, entendimento é a capacidade de compreender as coisas. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito de entendimento, eu consigo discernir rápido o que está saindo do altar, o que é de Deus e o que não é de Deus. Por quê? Eu tenho entendimento. Amém? E eu gostaria que um irmão lesse para mim Provérbios 16, 22 e 1 João 5, 20. Amém? Então, é fácil. Tá bom? É por isso que você vê pessoas aqui que tem um QI mais avançado na igreja. Sabia? Tem pessoas aqui. Ontem eu estava conversando com os meninos, eu falei assim: se eu fosse agora separar na igreja, tem 3 pessoas que seriam aprovadas para ser obreiro. Você acredita, pastor? Eu falei assim: 3 pessoas. Primeiro. Aí falou assim: perguntava para mim, o que precisa para ser obreiro? Eu falei assim: primeiro, você participar das orações. Segundo, manusear bem a palavra de Deus. E terceiro, estar prontidão a trabalhar dentro da igreja. Porque você é um obreiro, você vai trabalhar onde? Na casa de... E eu estava observando, porque eu fico vendo os vídeos.
né? Eu tenho o tablet. Quando eu não venho, eu fico participando, eu fico observando. Eu reparei uma coisa aqui na igreja que me chamou muita atenção. Essa igreja aqui era diferenciada mesmo. É a única igreja que mulher faz a obra. Reparou aqui? Reparou aqui? É a única igreja que o pastor chega, o pastor escolhe e fala assim: você vai fazer a obra. Por quê, irmão? Essa casa aqui não é nossa. Essa casa aqui é de Deus. Aleluia. E se nós pregamos, restaurando vidas, você tem uma oportunidade. Mas veja como você vai lidar com a oportunidade que está sendo dada para você. Você imaginou? Eu chegando agora, eu dando um carro na sua mão 0 quilômetro. Você tem habilitação? Bem, toma um carro aqui. Daniel, vou te dar um carro. Tem habilitação? Não vou te dar, Daniel. Por quê? Eu não vou dar um carro para o Daniel, porque eu não tenho nem sem habilitação. Então, clique de trânsito, ele vai pegar o clique de trânsito. Tá bom? Aí o que o Daniel fala? Não tenho habilitação, pastor. Então é melhor não ter. Não, mas o senhor pode guardar aí, pastor. Guarda a chave, guarda aí. Se o senhor me dá, eu coloco no cofre. Até eu tirar a roupa, correr atrás de habilitação. Por quê? Para andar certinho. Por quê, irmão? O obreiro de verdade ele é habilitado para fazer a obra. Ele tem qualificação. E quando as pessoas veem, falam: não, o irmão lá ele tem postura. Olha, irmão, como que ela fica lá. Olha o irmão como ele está. Olha como ele serve. A Bíblia diz assim: devemos servir ao pastor como se estivesse servindo a. Então você está sendo observado aqui. O que você faz, nós estamos observando. Tá, você acha que a gente não chora quando vê os irmãos chegaram aqui, expulsos de igreja, irmão que estava triste, já tinha desistido, louvando os irmãos, mas chora, fica emocionado. Por quê? A Bíblia diz assim que nós temos o espírito do quê? De entendimento. Nós estamos entendendo que a pessoa passou e que ela merece uma nova oportunidade. Então a Bíblia diz: diferença a diferença entre quem serve e quem não serve. Não. Você está entendendo? A gente não está aqui para matar. Mas nós não estamos olhando também coisa errada, amém? Porque nós temos entendimento do bem e do mal, amém? Então que Deus abençoe. Então vamos lá, Provérbios 16, 22. Lê para nós, por favor. Lê para nós, Daniel. Pode ser você o juiz aí. Entendimento para aqueles que possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua justiça lhe é castigo. O entendimento para quem possui é fonte de vida. Nós temos a vida eterna dentro de nós. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, não me recordo agora, os irmãos me ajudem aí, nós temos a mente de Cristo. Então a vida está de nós. Através da nossa vida, o Espírito Santo ministrando, a gente leva a vida também. Aonde a morte aí gera vida. É que nem Deus, quando Deus chegou não tinha nada, só morte, só treva. Deus conhecia, aqui vai ter vida. Vocês não notam, existe vida aí? Tá bom? Porque através da sua vida, quando você tem entendimento, você edifica, você destrói. Mas, então Deus está falando para nós aqui, nós temos que ter um Espírito, mas tem entendimento. Amém? Então eu posso encostar lá com uma pessoa que tem o Espírito Santo, porque ela é uma pessoa dele. A Bíblia diz: instrui o sábio, ele se tornará mais. A Bíblia diz também assim: corrige o tolo e pragará a afronta para. Êxodo 14:14. Vós calareis, se o Senhor pelejar na rua. Então tem situação que não é a gente, porque você reparou que várias vezes as pessoas ficam entendendo que Jesus se entende nada, porque Jesus tinha entendido. Não vale a pena. Não. A minha missão é outra, não é conteúdo. A minha missão é levar o amor, levar a vida, pregar o Evangelho, porque eu vim para isso. Jesus pensava assim. Quando a gente tem um Espírito, a gente pensa assim também. Amém? E muitas vezes você não vai entender o que o pastor, a irmã, o irmão faz aqui, porque você não está no Espírito. Porque se você estiver no Espírito, o Espírito testifica a palavra de Deus. O que está sendo feito ali de Deus. Você acha que é fácil para mim? Olhar para cima do altar, ver a Karen, ver a mãe dela, ver as irmãs aqui? Não é, porque o meu ministério não podia subir no altar. Eu não sei o porquê. Porque o altar não era de Deus, era dos pastores. Qual a diferença? Aí agora eu vou dar uma filetada. Quando Jesus ressuscitou, para quem Jesus apareceu? Para os dois ou para as mulheres? E quem foi o primeiro missionário de Jesus? As mulheres vão ser maravilhosas, Pedro vai com ele, nós temos que bater um papo lá naquele lugar. Você está vendo?
Está vendo, irmão? Então são coisas que a gente sabe, mas eu aprendi isso com a vida. Mas dentro do ministério eu aprendi errado. Hoje não, hoje eu vejo diferença. Eu falo bem assim, é verdade. O que Paulo pregou é verdade. Até o menor é o maior dentro da casa do Senhor. É o menor que é o maior. O menor aqui dentro é o maior. E hoje eu posso viver isso. Isso emociona a gente, irmão. Sabe por quê, irmão? O evangelho ele é laico. Sabe o que é laico? Ele é para todos. O evangelho, ele precisa de todos. Tem pessoas pregando aí falando que Deus não precisa de mim, de você. Não precisa de que ele criou. É brincadeira. Mas não precisa. Ele não precisa de você quando você está no pecado, porque o diabo está te usando. Mas ainda ele vai lá e te tira da mão de diabo ainda. Fala, não, é meu. É meu, eu vou usar. Aí você fala assim, deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas sim de ousadia. Quando eu mandar, tu irá. Então eu crente batizado do Espírito Santo, não tem medo não, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aqui continuando agora a terceira qualificação que Jesus teria agora e o cristão tem que ter, o espírito de conselho. A palavra conselho no hebraico significa orientador sobre o que convém fazer. Amém? Então eu e você, nós que somos batizados com o Espírito, nós aconselhamos, nós somos conselho. Porque a Bíblia diz assim que o Espírito da consolação viria sobre mim e sobre você. Então, irmão, quando uma pessoa estiver desesperada, o que um cristão que é batizado com o Espírito Santo faz? Senhor, me dá direção para me levar a palavra correta. Quando você vê uma pessoa que já foi abandonada no ministério, Senhor, me ajuda a restaurar vidas hoje. Aí Deus ele vai e fala assim, filho, fala isso daqui, ó. Irmão, mas como que Deus fala, irmão? Vem na alma. Ela entra dentro de você. A palavra, ela torna vida. Quando você acredita em Deus, ela entra dentro de você. Glória a Deus. Segundo a narrativa do texto de Lucas, a Bíblia diz assim que as pessoas que vinham ouvir a palavra de Jesus, elas não eram dignas de conhecer o reino do céu. Tá bom? Então, só que os discípulos também estavam com problema. Eles não estavam entendendo a palavra. Aí chegaram em casa e falaram, o Senhor Jesus. Mas o que queria dizer aquela palavra? O Senhor, como é que vocês estão entendendo também? Jesus aconselha. Não, a parábola do semeador significa eu e Satanás aqui no mundo. Significa o reino do céu e o reino das trevas. Significa o crente que recebe o que rejeita. Mas o que significava noiva? Eu falei assim, não, isso daí é a núpcia que a gente vai ter lá no céu. Quando vocês forem arrebatados, a gente vai casar. Aqui ainda, você só é noivo. Uma noiva não casou ainda. Nós somos a noiva de... Então nós estamos aguardando o casamento. Quando a igreja for arrebatada, vai ter o casar. Então ainda vamos ficar lá por volta de 6 anos, 7 anos lá em cima. E depois a igreja vai voltar glorificada para viver o reino milenar de 1000 anos. Como sacerdote da realeza de Cristo. Aí depois disso aí, Satanás, nos 1000 anos, Satanás vai ficar preso. Tá bom? Porque a igreja tem que reinar. Aonde a luz não pode ter treva. Então Satanás fica preso. Aí se cumpre a última profecia da Bíblia. Pisará e pagará a cabeça da serpente. Toda a igreja glorificada na terra, reinando, e Satanás embaixo, sendo esmagado pela igreja. E depois Satanás vai ser solto para tentar os judeus. Para os judeus se rebelar contra ele. Mas aí acontece a última batalha. O pai e a sua criatura. Satanás não vai ser destruído, ele vai ser preso na eternidade. Porque ele também foi a criação de Deus. A minha Bíblia diz assim que ele vai ficar na eternidade sofrendo. Amém? E todos aqueles também que vão aceitar o Evangelho. Então, na honra e glória do Senhor, irmão, tudo isso a gente vai aprender. Porque para a honra e glória do Senhor, eu passei 7 anos estudando a Bíblia para isso. Estou 14 anos lendo ela. E esse ano que vem eu quero ir para 15 anos. Porque eu tenho promessa de Deus para o ano que vem.
Amém? Então, se Deus prometeu, é fiel para cumprir. Amém? Então, vamos lá. Então, eu sou conselheiro. Eu aconselho. Então, é por isso que as pessoas falam, mas aquela irmã, ela só fica de conversa com os outros. Aquele irmão, mas não é o Espírito te usando. É o Espírito te usando. Porque as pessoas hoje no mundo não têm mais paciência com ninguém. Não dá. Mas Deus, Ele quer te usar aqui na terra. Amém? Glórias a Deus. Quarto, fortaleza. Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito de fortaleza. O que é ser Espírito de fortaleza? Você fortalece. Jesus estava orando, desceu, tinha 10 leões. Estão condenados, não pode nem encostar perto. O que vocês querem? Queremos ficar assim. Não. Eles foram no culto. Irmão, agora eu quero que você me explique melhor para mim entender o que é o Espírito de fortaleza. A mulher estava 12 anos, fraca. Você sabe o que é 12 anos no fluxo de sangue? Tem mulher que ela fica um mês aqui no fluxo, ela já começa a passar mal. Imagine 12 anos. 12 meses cada ano. A Bíblia diz que ela estava fraca. Até tocar em jeito. Quando ela tocou, saiu virtude, saiu fortaleza. A Bíblia diz assim que a mãe tinha perdido ela estava. Aí quando Jesus chegou lá, Jesus ressuscitou. Trouxe de novo o quê? Fortaleza. A Bíblia diz que Lázaro estava morto. Não tinha mais esperança. Mas Jesus chegou lá e trouxe. Isso é fortalecer. Isso é ter o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente fala de ser batizado do Espírito Santo. Tá bom? Essas qualificações estão aqui, daqui a pouco eu vou passar para o grupo. Tá bom? Tem irmã aqui, pastor, tem irmã aqui, que ela não está participando aqui desse ensinamento, mas ela liga, ela fala, pastor, me manda o ensinamento. Pastor, manda para mim, né, que eu vou querer atender. Isso é um orgulho para nós. Glória a Deus. Porque pela idade dela, ela não deveria estar fazendo isso. Mas ela está fazendo, sabe por quê? Porque ela sabe. Ela tem que ensinar o conhecido. E outra coisa, que nos fortalece é a palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz que existia um soldado, que ele era comandante, ele mandava. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas naquele dia, não foi no Novo Testamento, não. Aquele que o soldado dele estava doente. O soldado, ele era um fiel escudeiro do seu Senhor. Aí, Jesus está aí. E Jesus falou assim, não, fica tranquilo. Eu vou fazer, faço uma palavra toda. A Bíblia diz assim, quando ele chega em casa, era o mesmo horário que ele tinha conversado com Jesus, o soldado tinha levantado da cama. Sabe por quê? Jesus tinha o espírito de fortaleza. Bastou uma palavra. Você com essa palavra aqui, basta uma palavra para acontecer algo na vida de qualquer pessoa. O poder está na sua vida. O poder está na sua alma, o Espírito Santo de Deus. Amém? Quinto, conhecimento de ciência, consciência. Aqui ele vem falar sobre o conhecimento, o quinto elemento, a quinta qualificação de uma pessoa batizada. Ciência. A Bíblia diz assim que Daniel e seus amigos eles foram orar em jejum. Foram orar em jejum. A Bíblia diz assim que todos eles adquiriram dons todos. Mas Jesus olhou para dela. Jesus não, no Velho Testamento que andava com o povo era Deus, desculpa. Tá bom? A primeira dispensação que andou com o povo, Deus. A segunda dispensação do Novo Testamento, Jesus. E a dispensação atual hoje, o Espírito Santo.
Tá bom? É a última dispensação. Quando o Espírito reunir a igreja, tirar, acabou. Começa o tempo da pré-tribulação, tribulação e grande tribulação. Amém? Tá bom? Então, como o pai, ele andava com o pessoal. A Bíblia diz assim, quando eles iam lutar, os adversários deles eram mais fortes. Era mais... Eles clamavam, mas falavam, peraí, agora é comigo. Agora é comigo. Fique em paz. A Bíblia diz que quando Daniel e os seus amigos eles foram orar, Deus falou bem assim, ó, para esses aqui, eu tenho isso. Mas para você eu tenho consciência, discernimento de todos os tipos de sonho. Porque lá na frente você vai precisar. Tá? A Bíblia diz que ele precisou. A Bíblia diz que quando ele chegou diante do rei, ele falou assim: você que pode revelar o meu sonho? Ele falou: eu não, mas tem um aqui que pode. Deus vive. Todos os magos iam perguntar qual foi o sonho. Daniel falou: não precisa te contar nada para mim, não. O Deus que revelou oculto escondido vai me mostrar, velho. Tem muito crente que você vai pedir oração. O que foi acontecer, irmão? Não. Começa a orar que Deus mostra. Dessa maneira, Jesus. é forte. Começa a orar que Deus mostra. Você tem intimidade com Deus? Deus te mostra. Se lembra que eu falei lá da questão do pastor, no outro último ensinamento, Deus me mostrou aqui uma vez. Eu falei: opa, até o momento certo. Você lembra que eu falei que tem coisa que você tem revelação que nós também temos? Tem coisa que você tem, eu não tenho, porque eu não estou no Espírito, o outro eu tenho. Como? Aí Deus mostra para você. Tenho 7 anos agora no Evangelho. Deus nunca me revelou fofoca, nada se revelou, não. Deus só me revela a coisa para edificar. Sabe por quê? Quem revela as coisas da ruim é Satanás, irmão. Quem revela a coisa da ruim é Satanás, irmão. É verdade. Você acha que Deus vai perder tempo com você? Não. Ele sabe que se ele te revelar o oculto e o profundo, você se converte, irmão. Sabe assim, Deus ainda, estou aqui, mas Deus falou comigo, vai falar. Até na correção, irmão, Jesus é estrategista. Olha só, Velho Testamento. Cometeu adultério, pegou, vai ser destruído. Então você conversa. Aí no Novo Testamento, olha assim, ó. Cometeu erro. O que a gente deve fazer? Perdoa. 70 vezes 7. Qual a diferença? Não diga no quê? Acabou. Perdoa 70 vezes 7. Ô senhor, mas tem um filho. O filho tendo uma relação com a madrasta lá. Paulo começou a entrega para Satanás. Aí o outro cara perguntou: peraí, faça uma correção, disciplina. O homem falou: o Espírito falou: não, mas não, o Espírito é o seu filho. Aí ele está Pedro, Tiago e João, cheio do poder, os homens. Estava até cuspindo fogo no céu. Os irmãos falaram: cadê uma vez que ele ia da boca? Como é que o Espírito está ensinando você? Porque ele era acostumado a ver Deus, mas ele tem fogo lá no Espírito da rapariga. Aí Jesus, o Espírito está assim, falou: não, calma. Pô, mas que Espírito é esse aí, meu? Calma. Aí você imaginou se Jesus deixa eles queimar Samaria? Como a Samaria se converteu na frente? Como o povo de Samaria se converteu? Porque a graça é diferente, irmão. Quem tem o dono é por isso que você não entende. Mas como que eu vou ver o Marcelo como obreiro? Não, o Marcelo como obreiro, agora você está sendo louco. Eu vou o Marcelo como obreiro. Você não entende. Mas porque se você estiver na carne, você não vai entender. Mas depois, na hora que você vê ele colocando em prática o que ele tem de melhor para a obra, você fala assim: o pastor estava certo mesmo. Eu estava certo. Entendeu? Porque hoje meu irmão estava vindo, o Marcelo estava 6h30, já está tribulado lá. Pastor, cadê a chave, pastor? Ele estava tribulado comigo, cadê a chave, pastor? Eu estou com a chave no bolso, tudo enfiado na cara dele. Mas ele está preocupado. Ele está preocupado com a irmã que vai abrir, vai estar sozinha. Ele está preocupado com as coisas da igreja. Então a diferença é de quem serve e quem não serve. Aí você olha, as irmãs estão aqui já. As irmãs estão aqui, uma está pegando o microfone, uma está arrumando o banco, a outra está ali, a outra está evangelizando.
Por quê, irmão? O dom da ciência faz a diferença no meio de todo mundo. É diferente quem tem o dom da ciência. O dom da ciência não é só para ter revelação, é para tudo. O dom da ciência é na hora da confraternização. Obrigado pelo bolo que vocês mandou, refrigerante. Tá fechado, hein? Está bem? É, tudo de Deus. Adorei. É isso. Você entendeu? É isso que a gente tem que fazer, irmão. A gente tem que ser feliz. Nós estamos aqui, irmão, buscando a felicidade da vida. E a felicidade da vida está em Jesus Cristo através do Espírito que diz em nós. É isso aí que a gente quer. Que você venha para cá, você saia feliz, você sorria, você volte diferente, porque essa luz que está brilhando em você, ela vai chegar na cara de vocês. E tem pessoas lá que você não vai falar nada, mas na hora de olhar para você, vai trazer o Deus que ele serve, que ela serve é diferente. Saiu daqui com problema, eu perturbei a semana toda, mas para a honra e glória do Senhor, eu estou encontrando felicidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Perfeito. Sexto, acabando, hein? Sexto, temor. A palavra temor no grego significa piedade. Temor é ter medo, tá? No português é ter medo. A palavra tem que ter medo. Mas não é medo para perdição. É medo para respeito. Quando você tem temor do seu esposo, da sua esposa, você respeita. A palavra piedade é você ser zeloso pela casa de Deus. Você entendeu porque eu falei do Marcelo? Você entendeu porque eu estou falando das irmãs? Entendeu? Você está tendo piedade. A palavra piedade no grego significa respeito, reverência a Deus e reconhecimento da sua grandeza. E principalmente santidade. Eu sou assim, olha, Pai, santificam eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, João 17. Então, irmão, quando você está fazendo essas coisas, você está respeitando, você está temendo, você está reverenciando a Deus. Quando você tem medo de errar, quando você tem medo de fazer as coisas erradas, esse dia eu estava conversando com o pastor, qual o segredo seu de Jurandir para não voltar a usar droga, não voltar a beber, não voltar para o crime? Eu falei bem assim, é só um. Eu tenho medo de magoar Deus. Aleluia. E eu tenho vergonha do que vai me acontecer da consequência depois. Ele falou só isso, falei, porque você nunca caiu. No dia que você cair, você vai ver a vergonha que é. As pessoas olham para você, você é falso profeta, você já sabia. Crente, olha para você, eu já sabia. Que espírito é esse? Eu já sabia. Mas quem me avisou? Esse dia ele chegou aqui para aqui. Para cá e falou assim, pastor, deixa eu contar um negócio. Eu falei, o quê? Eu vi o Senhor bêbado, caído. Mas aí o pai da Karen chegou ali, sabe o que ele falou ali? Pastor, eu vi o Senhor com o bêbado em cima. Eu estava vendo sobre a mesma coisa, confirmou o que a irmã falou. O que Deus está falando para mim? Vigia. Deus fiel. Oxe, aquele que está em pé, quantos para aqui não? Pode, Deus. Não sou super-homem não, meu. Você quer ver um negócio? Só o balão vai pegar um bola. Acabou, meu filho. A chegada pequena pegou um bola, acabou. Você está entendendo? Quem coloca o diabo dentro de você é você mesmo. O diabo não tem poder para entrar dentro de você. Você coloca o diabo dentro de você. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, lê para nós aí para você ver. Não tem. Segunda Tessalonicenses 3, lê para nós aí também. Lê para você ver. O diabo ele não tem. O diabo ele tem poder para te induzir o erro. Mas colocar, entrar dentro de você só se você coloca. Entendeu? Você está entendendo? Então, ter temor é isso, irmão. É você não querer escandalizar o Evangelho. Aleluia. É você não querer envergonhar Jesus. É você não querer envergonhar os irmãos. Não é querer... Isso é temor. Agora o crente que não tem temor, ele não está nem aí. Ele se lambuça, ele bagunça, ele entra, ele sai, ele vai. Ele não tem temor de nada, ele não respeita nada. Agora, como você quer com uma pessoa dessa, a Bíblia diz: andarão juntos se um não estiver de acordo?
É por isso que as pessoas falam, você é diferente, sabe? Porque estão vendo o brilho do Espírito Santo com você. Vem para nós aí, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado. Conserve-se a si mesmo e o maligno não o toca. Aleluia, Jesus. Cadê que ele entrou em Jesus? Cadê que ele entrou? Paulo? Ele colocou isso aqui, mas então não entra não. Você tem que morada do Espírito Santo de Deus, você tem que ir. E é por isso que o Espírito Santo está entrando na tua vida e vai te usar grandemente. Pode falar qualquer coisa de você, Deus não falou nada. É meu instrumento de estimação, Deus fala. É meu instrumento de estimação, vou usar. Pode. Davi confessou. Salmo 51, versículo 12. Pode tirar tudo, menos o espírito. Olha, eu peguei, eu errei, mas se o Espírito sai, eu vou tentar. Porque até aqui eu venci com ele. Até aqui eu vou com ele. E tudo que ele manda fazer, entendeu? Então daí você tem moço, papai, tem uma mancada forte. Percebe, ela te chamar a atenção. A gente devia ter olhado para o alto, o Senhor lá. Ele devia ter vivido o salmo que ele pregou. Eleva meus olhos para o monte, da onde virá meu? Em vez de olhar para o Percebe, ele só olhava para cima, fugir da aparência do. Ele esqueceu do Davi, ele foi. Não vai acabar, se nós começar a falar. 7. Deleitar no Senhor, tá bom? Tá bem aí, no versículo 3 agora, tá bom? O que é a palavra deleite no grego, no hebraico? Alegria, prazer, contentamento e felicidade. Bom, quantos crentes ali da igreja ele não está feliz? Quantos crentes ali da igreja falam que é batizado do Espírito Santo e acaba sendo tribulado? Você chega no irmão Paulo, como exemplo. Não sou contra, tá? Quem pula aqui em sapateiro, não sou contra. Mas tem pessoas aqui que falam em línguas aqui, agora estão usando droga. Eu só estou esperando só o doutor telefone para buscar ele. Deus. Como isso, irmão? Irmão, você quer falar para você? Eu pastor, quando eu vou no resgate, eu chego perto de pequeno e o Espírito já encosta em mim. Ele me enche. Irmão, eu fico indignado com aquela pessoa. Eu falo assim, fazer uma revolta dentro de mim. Eu falei, mas essa droga maldita destruiu minha vida. Essa droga me afastou de Deus. Então você começa a ter. Esse dia mesmo nós fomos no resgate, aí quando chegou lá, tinha uma biqueira. Eu falei, Senhor, ele falou, vai lá, conversa lá. Tira lá, rapaziada. Eu sou de uma equipe de revolução, que está um paciente, eu vou levar. O cara estava lá, chamou o PCC e tal, o PCC chegou lá falando, não, se buscar, pode levar. Mas imagine vocês que não têm conhecimento do que não podem buscar o nada. Tá vendo? Deus sabe o que faz. É verdade, né? Mas se não só quer que eu vou lá, ele falou, vai lá no PCC. Estava 3 horas da manhã, orando por um irmão nosso aqui do ministério. 3 horas estava orando. Eu lá, a Paula do outro lado, porque a Paula sempre visualiza, né? Quando coloca a oração lá no madrugada, e tem alguns irmãos, eles não também acompanhar a oração. Nós estamos orando, eu falei, Senhor, mas estava no nosso ministério, saiu. Dá oportunidade só da gente buscar ele. O desespero tocou, o telefone tocou. Por que eu estou falando, pastor, cara, passa uma ocasião, tem que vir aqui. Glória a Deus. Falei, mas está indo agora. Aleluia. Quebrou o carro, quebrou outro. Aí nós fomos lá no Epa, ainda voou quebrado o que tinha ainda. Aí Deus preparou o olho da fonte de um e voltou, mas tudo sendo. Nosso irmão está lá se recuperando. Ele vai glorificar essa forma no Senhor. Nós temos sabedoria, nós temos conhecimento, nós temos entendimento, nós temos temor do Senhor. E o Senhor ainda vai nos capacitar ainda mais. E tem mais uma coisa: o conselho está sobre nós. Amém? Então, que essa palavra, esse ensinamento, o Senhor para vocês. E você que tem o Espírito Santo, irmão, use com sabedoria. Irmão, o Espírito Santo ele é tão simples na sua vida aí. Tá bom, irmão? Quem tem o Espírito Santo, irmão, você vê a diferença. Irmão, mas quer dizer que eu não vou me dar mais, sim, porque Jesus tinha o Espírito também que deixou de contar nossa. Outra coisa, deixa eu ensinar para você. Jesus não bateu no povo, Jesus bateu nas bancas. Ele deu chicoteada nas bancas. Mas quem ficasse na frente é mesmo também. Mas aí, aqui eu só nas bancas. A Bíblia diz assim, ó, mirai-vos, mas não pequeis. Amém? Isso. Então é isso aí. Amém? Então que Deus abençoe vocês, mais o ensinamento da palavra de Deus hoje. Né? A gente tinha começado, não tinha terminado. Eu quero faltar 15 minutos, já está acabando. O que eu quero falar para vocês?
Eu falei para Deus, falei para o pastor presidente, falei para o pastor presidente também, Jurandir. Falei assim, Senhor, eu vou ficar só até o dia 15 no meu trabalho, para mim se empenhar na obra. Este ano aí nós vamos ter o discipulado só para as irmãs, tá, pastor? Deus colocou no meu coração. As irmãs vão ter discipulado, vai ter diploma, tá bom? A gente vai começar com essa risco, todo mundo. A gente vai dar um discipulado só para as irmãs. Vai ser a primeira igreja que vai ter discipulado para obreira. Só para obreira. Amém? A gente quer ver vocês, mulheres de Deus e homens de Deus diferentes. Glória a Deus. Diferente de verdade. Tá bom? Vocês vão ser, os irmãos também vão ser discipulados. Correndo da coisa, cair na mão do carro. Vai ser discipulado. Eu muito filho lá pra cá. Cadê, Daniela? Toda lá nas costas. Glória a Deus. Mas o seu sofrimento hoje vai te trazer um orgulho na presença de Deus. Amém? Então a gente vai fazer tudinho. Já tem 3 almas para se batizar, já tem uma irmã da Zona Leste que vai se batizar com a gente, tá, pastor? A esposa do Tiago, tem mais 2 almas para se batizar, tá bom? É pouco. É pouco. Mas se tiver uma, nós batizamos também. Dessa maneira. Tá bom? Vai ter mais. Tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Eu estou muito feliz com o Evangelho. Deus vem dando graça para nós. Tá bom? A gente estamos aí, eu agradeço a Deus a assistência dos irmãos, das irmãs, cada sapato, cada roupa que você deu foi muito útil. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, teve um momento que a gente nem teve para lavar roupa na correria. O pastor tá aí, sabe o que a gente está falando. Tá bom? Naquela obra ali, só Deus sabe o que nós passamos ali. Mas Deus, graças a Deus, vem cuidando da gente. Estava com umas dívidas atrasadas 4 meses, eu paguei, fiquei mal feliz. Quando eu li ela roubando lá, não devia nada, ninguém no seu amor, falava seu então, não dá dinheiro para pagar minha dívida, eu sou caloteiro. O que está dando com Jesus caloteiro? Ele falou, tá bom, filho, vai lá trabalhar lá no sol do seu trabalho, que é mandamento, paga o CDF, que você que fez a dívida. Realmente, senhor, mas o senhor mandar o dinheiro, seria melhor. Eu falei, não. Na hora de fazer a dívida, você não pensou de mim ainda, nem esse mundo que ofertou, né? Gastou, né? É, quando você usa o cartão, você não quer que isso, não é? Aí nós vamos cobrar assim, me ajuda. Ele fala, cara, eu vou te pegar. Você vai pagar agora. Amém? Mas até que o Senhor tem que sustentar. Pode faltar tudo, mas o amor dele para nós nunca vai faltar. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Esse ensinamento aqui, como eu dou geralmente, Deus ele batiza com o Espírito Santo, ele renova com o Espírito Santo, ele capacita. E a gente vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito que guia e rege o trono celeste e a casa aqui embaixo. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Está encerrado o ensinamento hoje. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Amém, igreja? Amém. Parece que passado pelo culto em cima dos meus filhos, até aqui a gente fica ali imaginando ainda, né? Vai comendo. Dessa forma mesmo. Deus continua abençoando o pastor Mestre Carlos. Irmãos, era para ter uma visita, para ter a reunião de ouvidos agora, né? Aqui por um motivo de desfile. Não só aqui na casa do acolhimento, por dentro, né? Todos os pastores ali me ligou às 7 horas da manhã. Né? Então não é fácil. Pastor, o que aconteceu? Não vai acontecer, né? Nada contra ninguém, para a igreja do povo, né? É assim, tem que orar, né? Porque Deus está acima de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E a gente teve que mudar essa reunião para quarta-feira. Depois dessa reunião, eu quero ter reunião também com aqueles que foi separado, né, irmãos? Que foi separado por quê? Porque está conversando com essas pessoas, né? Explicando, né? Porque muitas vezes as pessoas vão dizer, pastor, por que no final eu não fui ungido, né? Aí depois vai fazer biquinho, né? Vai querer sair do ministério, né? Vai para outro lugar, vai ser da mesma forma, né, irmão? Vai ser o mesmo tratamento. Então a gente tem que explicar, né? Porque, né? Qual é a importância, né? Coisa do educador, coisa linda da palavra, né? Qual é a importância do obreiro? É você explicar a obra, é você não é dedicar o pastor, não. Dedicar a obra. É isso que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Aprendendo. Isso já é a primeira coisa de um obreiro. Você certifica que o obreiro
ele está indo para o caminho certo, está participando do que ensina, né? Verdade, irmão? Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, tá bom? Traga o seu dízimo, sua oferta, pode passar cá em nome de Jesus, porque a gente já fez a bênção nosso aluguel, em nome de Jesus, graças a Deus, Deus tem abençoado ricamente, tem dado vitória, né, irmãos? Porque Deus tem nos honrado. Agora eu vou falar logo para vocês. Vai ter a campanha agora dia. Vocês viram? Quem viu a arte da campanha? Tem alguém que viu a arte da campanha? Quem viu a arte da campanha? Ninguém mais viu a arte da campanha? Ninguém viu a arte que está na campanha ainda? É porque está nos obreiros, está no meu estado, que outras pessoas não têm, tá, irmão? Então aqueles que não têm, aqueles que não estão no grupo de obreiros, irmão, pegue, faça para a segurança. Faça com o vizinho, faça com os amigos. Ó, vai ser forte, irmão. Ah, mas vai ser forte porque é pastor fulano, pastor fulano, não. Vai ser forte porque Deus revelou a campanha. A campanha vai ser o azeite da viúva, irmão. Você vê que coisa linda está ficando nos envelopes. Ah, pastor, vai ter envelope. Vai ter envelope, sabe por quê? Porque o envelope vai ter, tá cheio de burrinha. Cada buraquinho de burrinha você vai fazer um seguinte, vai falar o que você quer que enche de azeite. Qual é a área da sua vida que você quer que o Espírito Santo venha trabalhar? E a gente vai estar pagando, ó, novidade. No final dessa campanha, vai estar entregando a burrinha de azeite, tá? Vou subir no monte ainda, hoje não vai dar, mas amanhã ele está indo no monte, consagrando, vou ficar até meia-noite, irmão. É fácil, meu pastor? Será que é fácil? Não. Até meia-noite a minha esposa estava lá e eu estava ali, tirando o domingo, esse livro. Não é fácil, ele tudo aqui pequenininho, eu estava ali, ó, pingando de cima, mas eu estava ali enchendo. E cada burrinha daquela do Senhor, cada um botar a mão nessa burrinha, o Senhor veio dar cura. Aí cada um fazia, enchia, ia profetizando na vida, se cada um pegar aquela calma ali, tá bom? Vai ser bênção de Deus. Os pastores que vai estar vindo aqui, os convidados também é bênção de Deus, tá, irmão? Não é pessoas que estão aí, pessoas que a gente conhece, tem testemunho, pessoas que são do ministério, a gente sabe, conhece. Não quer dizer que os de casa não tem, né, pastor? Mas os de casa também tem, irmão. Mas é que a gente dá a oportunidade àqueles que estão indo fora, né, pastor? Então, que honrar os profetas, aqueles que vêm também trazendo a palavra ao nosso coração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida, vai abençoar a minha vida também. Irmãos, vai ter vigília dia 25 também, já estou preparando a arte. Dia 25 de fevereiro, tá bom? Vai ter a mini vigília, irmãos. Tem bastante convidado, também. Aí vai estar orando por uma fé. Fala para a igreja de Pai do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé e seguir a mão para cá. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, meu Pai, vai abençoar, meu Pai, no teu verbo, Espírito Santo. Aquela pessoa, Espírito Santo, que não conseguiu hoje, Espírito Santo, colaborar na sua casa, Espírito Santo, meu Pai. Vai, meu Pai, tirando, meu Pai, agora todo Espírito, Pai, devorador, Espírito Santo. Deus também, Espírito Santo, vai, meu Pai, quebrando, meu Pai, causa na justiça, Espírito Santo, que a pessoa tem, Espírito Santo de Deus. Deus, meu Pai, vai abrir, meu Pai, aquela porta de emprego, Espírito Santo, que aquela pessoa, meu Pai, está precisando, Espírito Santo, vai ajudar na sua casa, Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Pai, esse dia aqui, Espírito Santo, que essa oferta, Pai, se diz, meu Pai, não é a faltar, Espírito Santo, para amanhã, Espírito Santo, que o Senhor, Pai, vai dando em dobro, Pai. Agora, Espírito Santo, para essa pessoa, Pai, que ensinou, Pai, que ofertou, Pai, na sua casa, Espírito Santo. E agradeço a minha língua oportunidade, em nome de Jesus. E as palmas para o Senhor. Sempre pediu, né, pastor? Não disse hoje, né? Eu vou estar chamando o pastor dele, das irmãs do nosso, né? Para estar orando, tá? Isso é muito importante. O obreiro, ele, cada vez que ele pegar, ele tem que saber por que e o que ele está orando. Qual é o decidimento que Deus está te dando sobre aquilo. Não adianta eu pegar a salva e orar por enfermidade. Ah, pastor, mas posso orar por aqui? Você pode repreender através da oferta, oferta que você está falando, qual o significado, tá, irmãos? Diz uma oferta, abençoar. Eles têm sempre que aprender isso. Vou orar pelo pregador, vou orar porque para que Deus venha abençoar a vida dele, para trazer uma palavra, revelação dos céus. Cura para a enfermidade, que orar sobre cura para enfermidade. Isso é muito importante, irmão. Porque muitas vezes você pega o microfone aqui e não sabe nem por que você está orando. Isso é muito. Aí a pessoa fala, mas não é para orar para Deus, oferta, por que você está orando com o sistema no hospital? Né? Não dá. Agora, se você está no tratamento, vai chorar, pode
após a oração, no meio da oração no final, você pode orar para o meu irmão, você pode orar para o posso ensinar aí, pode não, tudo ensinar. Eu estou falando para que a gente venha ter uma distinção de tudo aquilo. Ó, curso de capelania, tá? Era para ser agora, dia 11, pastor, a gente deu uma data definida, tá, irmão? Por que a gente deu uma data? Para que todas as coisas que você fazer, que tem um propósito. Se você vai fazer um propósito, você vai fazer uma campanha, pastor, ó, escuta aqui, vou te falar uma coisa para você. Se você vir aqui na quinta-feira, vai começar a campanha dia 2, e pegou em envelope, você pode colocar a oferta lá dentro. Se você não tiver propósito, não pegue. Não pegue. Você vai jogar dinheiro fora. Você vai jogar aqui, você vai colocar a sua coração fora, não tem projeto. Porque todo propósito tem algo de fé. É algo de fé, é ato de fé, não é, pastor? Ato de fé. Então você tem que usar a tua fé. Não vai pegar nada e não pega nada sem ter projeto e nem ter fé. Você tem que ter determinado no teu coração. Amém? Quem entendeu, pastor? Bom, o que acontece, irmão? Deixa eu te falar. O curso de capelania, dificilmente você vai achar. Pode ser um minutinho, irmão. Você não fica de pé para não cansar, né? A gente sabe que o mundo trabalhou. E deixa só um minutinho, não é 9 horas ainda, tá bom? Ainda falta uns minutinhos. O pastor aí, meu pastor, ele sabe mais. Meu pastor, né, mano? Pastor, assim, por isso que é bom você estar aprendendo a saber, né? Que tempo e a hora certa. Ó, o curso de capelania, ele tem acadêmico, tem 1, 2, 3, 4, 5 acadêmicos, né? Ao qual a pessoa que vai estar trazendo o curso aqui é o bispo Isaías, né, irmão? Fora isso, vai estar assinado em cartório. Jamais você tem uma cartolina assinado em cartório. Assinado por um juiz, né, pastor? Então, assim, não é qualquer lugar para mim trazer ele aqui para poder estar fazendo isso. A gente precisa mais ou menos de 20 alunos, né, pastor? 20 alunos mais ou menos. É bom que tivesse muito mais, porque o valor que a gente conseguiu fazer esse curso aqui, irmão, é R$200. Sabe qual é o custo dele? R$250. No mínimo, registrado. Só que eu consegui falar para ele que eu posso dividir, pelo menos, a segunda parte em 3 vezes, irmão. A entrada, porque a entrada que tem que ser, da inscrição. Por que a entrada é de R$100 e divide os outros 100 em 3? Ou divide em 2 vezes. Ou quem puder paga de uma vez. Porque isso vai depender de cada um. Porque o que acontece? Precisa se registrar em cartório, precisa se fazer as folhas, porque além disso ainda vai ter a carteirinha, vai vir tudo. Cadê, pastor? Bota para mim, por favor. Ó, tudo assim, ó. E essas carteirinhas, ela vem com a lei, uma lei federal, vem uma lei que você pode chegar nos hospitais, vai ser credenciado, ninguém vai te falar. É uma coisa assim impressionante. Então não perca, tá bom, irmão? Não perca. Porque agora eu vou ter que mudar a data, marcar a data, porque a gente já está muito em cima, quer se dia 11. Aquele que quer fazer, pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu vou pegar, vou fazer inscrição, eu vou pela fé e vou tentar tudo que eu tenho. Quem quer esse foco que quer fazer essa? Porque tem que entregar para fazer inscrição. Vamos fazer inscrição. Ó, o que vai ser relacionamento de casal, problema comum, o que você vai fazer, o que você vai aprender? Dá uma olhada aqui, ó. Falta de diálogo, discussões, acusações, fidelidade, ciúme. Olha quanta coisa você vai aprender nesse curso, muita coisa. Dá uma olhada, ó. Álcool e drogas, você saber mexer com álcool, drogas, isso é um curso das 8 da manhã, para você lidar com situações que você não conhece, você vai ter uma noção para você lidar. Olha, outra coisa aqui, ó, violência doméstica, traumas, doenças, diferenças de idade, ideias diferentes. Então, quer dizer assim, morte, uma família, como você deve tratar, coisa assim, é um pacote por completo. Vale a pena mesmo. Não estou contando história de calachim, não. Ele vai aprender a lidar com a situação e vai aprender também a instruir as pessoas que estão nessa situação. Você entendeu? Isso é muito importante. Por que você tem que fazer? Imagina você no hospital orar para manifestar um demônio lá dentro. Que, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí você chega lá, pessoa, todo mundo em silêncio, lá e você chega lá. Senhor, meu Deus, abençoa a pessoa. Não, o que vai ser, irmão? Abençoa fazer.
Vai ser expulso para fora. Tá entendendo? Então isso daqui te dá uma direção para que você venha aprender que nem vocês ensinam. Ó, vou te falar. É maravilha. Se perder, a pastora não tem que dizer, não, faz isso assim, né? Eu vou brigar com o bispo lá se eu preciso, entendeu? Vamos ver o que ele faz. Mas pelo menos a primeira entrada, vamos dar a primeira entrada para esse negócio bem animado, né? Para que você venha aprender, isso é muito importante. Quem quer fazer esse curso? Quem vai estar dando esse curso para nós vai ser o bispo, ele vai estar aqui na vigília, tá, irmãos? Quem que tem? Cadê? Tem um menino aqui para mim, fazendo favor, um obreiro, em nome de Jesus. Ó, você vai colocar o seu nome, a data, o RG, para quê? Para que fazemos essas carteirinhas aqui, ó. Porque tudo que estiver errado não tem como voltar atrás, irmão, para poder refazer. Isso aqui é caro, meu pastor. É caro e todos os registros ele vem a gente faz pelo cartório. Não é uma coisa comum. Entendeu? Não é uma coisa comum, né? Isso vem pelo cartório, vai lá, vai ter um tempo lá, vai lá, vai assinar, vai trazer para nós, tudo bonitinho, entendeu? Registrado. Outros por aí não tem. Eu já vi curso de capelania que não tem nada acadêmico. Nada acadêmico, e não é registrado em cartório. E custa R$170. A Margarida está tudo de favor, missionário. E não tem registro em cartório. Não tem. Tá? Então é muito importante isso. Aquele que quer, levanta a mão assim, irmãos. Levanta a mão. Eu vou pegar, eu pego aqui. Eu faço, tá bom? Pastor aqui também. Marcelo, irmãos. É muito importante, irmão. Vale a pena. Pegue, faça e depois converse comigo no final. Fala, pastor, ó, outra coisa, aquele que já tem a carteirinha de capelania, que já tem a carteira, vai pagar apenas R$100 só, dividido em 2 vezes ou 3. Olha o que é isso? Imagina, pastor. Fala aí. Era R$150 que estava pedindo, tá? Nós conseguimos tirar R$50. Viu, irmão? E aquele que quiser, ter um vizinho que quiser, peguem, leva para ele, tá, irmão? Leva para ele, tá? E a gente, no próximo culto, a gente vai estar apresentando novo. Então, dia 2 agora começa a campanha, né? Do azeite. Vai estar conosco. Quem lembra do missionário Ronaldo? Quem teve aqui o missionário Ronaldo? Missionário Ronaldo, teve aqui o Moreno. Quem lembra? O missionário Ronaldo teve aqui, o missionário Ronaldo, tem mais gente que teve aqui. Vamos perder. Vamos de Deus, bênção de Deus. Todos nós somos. Vai estar conosco também o bispo Ivan, muito conhecido, o pastor que conhece bem. Tá, irmão? Toda vez que eu vou no monte, eu encontro ele, olha. Todos os dias, todos os dias. E eu convidei ele no monte. Não sei se o pastor estava comigo, não lembro se o pastor estava comigo, é um moreninho, né? Tem um ministério. Eu estava comigo, então toda vez eu estava no monte, eu encontrava no monte. Vai estar conosco também o apóstolo Período, né? Ali de Peruta, ali onde está em Santo André. O senhor Ronaldo conhecer também, como de Deus também. Agora, na vigília vai ter mais de, eu sou aluno, vai ter muita gente. Eu falei com o pastor Júlio ali, eu estava até com medo, que daqui um dia a gente não vai fazer mais vigília, vai fazer encontro de vaso. E se for preciso, a gente arruma uma tenda e vai fazer uma tenda. Se for preciso, a gente usa um salão e vai fazer um salão. Porque, olha, irmãos, tudo que está ali, que vai estar se vir para cá, eu não sei o que a gente vai fazer. O pastor José foi pastor, não tem problema. Nós joga lá fora, nós põe ali na janela, nós põe no camelô. Não tem problema. Se for preciso, na próxima a gente quebra isso daqui, irmãos, tá bom? Vamos quebrar e vamos levar para trás. Tá bom? Porque eu creio que vai surgir isso aqui, vai crescer. O projeto já está aí, já está com a segunda unidade, já está aí, né? Lá, aqui na unidade 1, irmãos, a igreja já está quase pronta, mais ou menos. A igreja já está quase pronta. Vai ter cultos quarta e sábado. No mesmo processo que tem aqui, vai ter lá. Né? Vai ter lá, mesma coisa, vai ter igreja normal, tá bom? A unidade 2. Só avisa aqui, agora você vizinho agora da família da Patrícia. A unidade 3 agora estava lá. Nosso monte, agora vai ter um monte. A unidade 2, tá, irmãos? A unidade 2 vai ter culto na segunda-feira, já tem culto, né, irmão? Já acontece culto lá. Culto aberto, tá, irmão? É culto aberto já. Então também a gente vai estar lá, né? A gente vai estar lá, vai estar lá, viu? Então está tudo acontecendo. Eu falei da terceira igreja, irmão. Assim, nós nem imaginamos que as coisas que vão acontecendo. Não é porque a gente quer não, porque é a mão de Deus, é que está na direção. Não é porque a gente fala aqui, a gente conta história de carochinha, não. A gente conta aqui, conta na visão do Senhor, na posição. A gente paga preço, irmão.
A gente vai para o modo, estava falando com o pastor Carlos, eu falei, pastor, nessa reunião, a primeira coisa que eu vou fazer, pastor, a primeira coisa, uma vez por mês eu não vou abrir mão de todos os obreiros do monte, todos. Nem que nós saímos daqui, da porta da igreja, todo mundo a pé, todo mundo. Não, a mulher, logicamente, ela leva lá, aquelas que não podem andar, aquelas que, né? Aqueles que tomar, já tomar. Aqueles que tomam perto do monte, já vai para o monte. Não precisa vir para a igreja. Amém? Os vasos que tem carro aí se prepara para levar as mulheres. Vaso que tem carro, vaso que vai levar as mulheres uma vez por mês, certo? Os homens, os machão vai a pé, o machão vai pegar aqui, ó. Vai a galera, todo mundo. Repreende, irmãos. Amém, irmãos? Vamos falar. Brincadeira. Quem entendeu? Bom, vai ver isso daí, pode crer. Eu estou dizendo, a gente vai uma vez por mês para todos os outros, irmãos. Eu quero que vocês se enchem do Espírito Santo. Eu quero que vocês cheguem nesse lugar e dá lugar e ajuda aqueles que estão precisando. Escuta, a igreja não é minha, a igreja é do pastor Carlos, a igreja é do Cristo, aquele que criou os céus e a terra. Nós somos administradores, não é, pastor? Somos administradores e nós, tudo que acontece, tudo que você fala, a gente fica pensando para poder responder e para poder agir no outro dia. Olha como é que é interessante. A gente nunca responde no mesmo dia e não responde na mesma hora. Tem que só falar, né? Então, graças a Deus aí, está saindo essas campanhas, está saindo a vigília, está tudo como, praticamente tudo como. Bom, o envelope a gente está queimada a maquininha, né, irmão? Estava queimada a impressora. Hoje a gráfica me ligou e falou, pastor, está tudo normal, já mandou, passei o dia, hoje não sabia se eu trabalhava, não sabia se eu respondia, ele mandava o envelope, estava errado, eu mandava de volta. Falou, pastor, muda essa letra, muda a cor. Eu trabalhava um pouquinho, o negócio gritava para lá, o obreiro gritava para cá. Mandei mandar mensagem, eu respondi, mandava para o cara de novo. Ó, foi o maior sucesso, pode dizer isso. Foi aprovado, está feito, quinta-feira, negócio feito de trabalho. Glória a Deus. Quem quer ir embora? Ué? Todo mundo, né, irmão? Trabalhar, vigia, irmão. Bom, em cima do horário, bem? Vamos aí. Todo mundo entendeu, irmão? Não ficou aqui sem entender? Glória a Deus, né? Sim. Não sou eu. Vou cantar para vez para ela. Não percebido, não. Vem cá. Traz ela, meu filho. Traz ela, meu filho. Esse mês você foi de boa. Final de mês de boa. Seco. Nossa, vai gente assim. Eu vou ver com você. Vem cá, esse não tá aqui. Não, aqui, Presta atenção. Eu vou falar aqui novamente, porque a pessoa parece que não entende o que é o altar. Não entende. Vou explicar aqui novamente. Uma coisa é você pregar aqui em cima, em pecado. Uma coisa é você estiver fora da presença de Deus, você subir aqui e querer cantar. Uma coisa é você trazer uma pessoa querida em cima do altar e você cantar um parabéns para ela e ela receber isso de você. Olha que diferença. Para, pastor, tem que saber o que é isso. Aí quando ela lembra assim, nossa, o pastor está desviado, sem visão, colocou lá em cima. Para com isso, Jesus. Ela não está pregando nada, ela está aqui recebendo a honra e o carinho de vocês. Amém? Quem cantou, pastor? Então vamos cantar parabéns? Quem quer cantar parabéns? Eu não sei cantar esse negócio. Pelo amor de Deus. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É glória,
muita saúde, muita felicidade, né? Que Deus vai abençoar ricamente a família dela, irmão. É um presente que Deus me dá. Ah, perdoa, pastor sabe cantar, já pegou. Pastor não sabe cantar, você tem que. Vou aprender, irmão. Vou aprender a cantar ainda de vou aprender. Aqui, ó. Já arrumei o prisão me ensinar. Eu vou aprender mesmo. Mas algo que Deus venha abençoar cada dia mais a senhora, a família da senhora. Quero dizer que todos nós, da minha família, estamos muito felizes com vocês aqui, tá bom? Eu quero dizer que toda a igreja aqui está muito feliz com a presença de vocês aqui. Que a senhora continue dessa garra e muitos anos de vida, amém? Não importa a idade, né? Não importa o coração. Glória a Deus, aleluia. Mas escuta aqui. Ela, engraçado que ela não gosta de falar, né? Não gosta. E aqui, para você ver bem, recebe esse carinho de vocês, é assim que funciona, irmão. É assim, as pessoas simplesmente precisam de um abraço, muito carinho. Sabe, muitas vezes você chega aqui triste, aí simplesmente um carinho, dizer que você é de Deus, que Deus ama você. Só isso. Só isso. Aí, tá vendo? Você viu? Eu quero agradecer a todos vocês. E agora, né, já somos uma família, né? Eu gosto muito de estar aqui nessa igreja, estar com vocês. E eu agradeço a Deus por isso. Então, obrigado pelo carinho de todos. Amém, meus irmãos? Falando do céu. O grande amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a consolação do Espírito Santo. Seja de vocês. A família de vocês. Toda a igreja dela diga. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar. Aí domingo ele falou assim: tia, não vai ter ninguém. Aí ele falou assim pra mim: tia, não vai ter mais domingo? Eu falei: não, agora é a palavra. Ah, então deixa eu louvar mais uma. Eu falei: não é assim. As crianças tudo querendo louvar, vai com Deus. Olha, irmãos, eu vou lá.
Obrigado, galera. Tá bom, pastor. Já sabe. Não dá pra copa aí que agora. Pastor, Carlos. Tá chovendo? Tá chovendo? Tá chovendo, né? Tá chovendo, Adel? Tá chovendo? Tá chovendo? Mas ele vai ter isso aqui. Vai, cara. Mãe, segura. Ó. Meu Deus, na porta, minha mãe já até sabe, ela me quer ligar, né? A minha casa conseguiu ficar. Eu ouvi aqui, não, mano. Vai com o cabelo. Não sabe onde eu caí. Aí, quando cai, já aprende. E ela,